Graça e paz, amados. Uma alegria, um privilégio estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de vir a essa casa, porque foi aqui que nós nascemos, crescemos por 12 anos, aprendemos muito nessa casa e agora estamos concluindo o nosso trabalho de 40 vamos fazer 42 anos, né? Agora já de conversão. Mas estamos então finalizando um processo e estamos sendo enviados para Carnalbeira da Penha, como bem falou o pastor Samuel. Convidamos vocês todos para a próxima semana, próximo sábado, né? Estarem conosco aqui. Nós vamos aproveitar para ordenar alguns pastores, 3 pastores, e também vamos ter diáconos sendo ordenados, e também teremos o envio da minha família, eu, a Miriam, né? E também a Gisele, que é uma irmã que irá trabalhar com crianças, com meninas. Carnalbeira é um lugar de muitas crianças abandonadas, muitos pais. Como as pequenas cidades sofrem muito com o êxodo masculino, os homens vão trabalhar nas grandes cidades e normalmente abandonam suas famílias, não são todos, obviamente, mas muitos conhecem novas famílias, conhecem outras pessoas e acabam casando-se novamente, esquecendo a sua própria família. Então é muito triste ver tantas crianças abandonadas, mulheres abandonadas, e a Gisele vai especificamente fazer um trabalho com essas meninas abandonadas, porque ela tem uma história de superação muito bonita nesse aspecto, né? Então nós seremos um time de 5 missionários que vamos estar atuando lá. Já está o Lucas e a Juliana, e com o tempo, conforme a necessidade, nós pretendemos enviar outros. Então convidamos toda a igreja para impor as mãos, para nos abençoar no próximo sábado, dia 15, às 19 horas aqui, tá bom? Vai ser uma alegria ter vocês conosco. Muito bem, eu queria abrir a palavra de Deus, agradeço muito a oportunidade, é sempre uma alegria estar com vocês, não é? Mas podendo compartilhar a palavra também é muito bom. Nós temos agora pouco tempo em São Paulo, né? Dia 19 já estaremos embarcando, para prepararmos morada, né? Prepararmos casa, tudo lá, e aí depois retornamos para arrumar as malas, colocar aí as malas no carro, né? No carro não vamos levar tudo, mas colocar o que é possível levar e nos mudarmos para lá. Mas ficaremos de vez em quando visitando a igreja em São Paulo, e sempre que estivermos por aqui, nós queremos estar com os amados. É sempre bom a gente voltar para casa, porque nós nascemos aqui, como disse, né? Nós temos uma história, uma dívida de gratidão para com vocês. Então sempre nós fazemos questão de estar com os amados. Bem, amados, nesta noite eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tema, o propósito eterno de Deus na terra. O propósito eterno de Deus, sobretudo na terra, que é o centro das ações de Deus, né? É onde nós estamos. Então nós queremos refletir um pouquinho sobre esse propósito eterno de Deus. Amém? E para isso nós vamos ler 3 textos. Esses textos todos vocês conhecem, tá? Eu vou citá-los, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, para louvor da sua glória. Então Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. O outro texto, Gênesis 1:26, nós vamos por ordem cronológica. Aqui nós estamos falando de um desejo do coração de Deus, que está sendo expresso por Paulo antes da fundação do mundo. Agora vamos para a fundação do mundo. Gênesis 1:26. O que é que diz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança.
e domine, não é? Sobre os peixes, sobre répteis, sobre a terra, sobre tudo o que há sobre a terra. Então, nós temos agora um texto que fala da fundação do mundo. E agora nós temos um texto que fala da consumação dos séculos, ou na plenitude dos tempos, né? No fim dos tempos. Romanos 8, 29. Diz assim: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Para o louvor da sua glória. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante de verdades eternas, verdades gloriosas, e verdades que devem mexer com as nossas vidas, como todas as verdades de Tua Palavra. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Jesus, nós te pedimos que o Senhor te assentes entre nós. O Senhor já está em nosso meio. O Senhor, quando aqui chegamos, o Senhor já estava aqui, porque o Senhor é onipresente. Mas nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor não só esteja, mas que o Senhor fale de maneira poderosa conosco. Como na casa de Lázaro, teus amigos, Lázaro, Marta e Maria, que o Senhor está no meio da tua família. Por isso fala conosco, no meio de teus amigos, fala conosco de maneira poderosa. Essa é a nossa oração, Jesus. Assenta-te conosco, como se assentavas com os teus discípulos e os ensinava. As maiores lições que o Senhor lhes deu foi em volta de uma mesa. Portanto, nós estamos aqui na tua mesa nesta noite. Estamos assentados para comermos e bebermos contigo. Temos o privilégio de estar à mesa. Portanto, nesta noite, nos ensina a tua palavra. Pedimos que seja assim no teu nome, Jesus. Amém. O propósito eterno de Deus. Eu queria definir isso em poucas palavras, tá bem? O propósito eterno de Deus, amados, é muito simples. É ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Quando nós falamos em propósito eterno de Deus, amados, nós nos referimos a algo que sempre norteou todas as ações e intenções de Deus na face da terra. Quando falamos de propósito eterno, nos referimos também a algo que já estava no seu coração antes da fundação do mundo e que durará por toda a eternidade. Por isso é propósito eterno, do qual Deus jamais desistiu. Jamais, amados, nós poderemos confundir o propósito eterno de Deus com a salvação do homem, porque nós podemos pensar que o propósito eterno de Deus foi salvar o homem, pois esta é apenas um meio. A salvação do homem é um meio para corrigir o desvio desse propósito e trazer o homem de volta a esse propósito, e não um fim em si mesmo. A salvação não é o propósito eterno de Deus, a salvação do homem. A salvação é apenas um meio, porque a queda foi um acidente de percurso, e Deus teve que então mandar seu Filho redimir o homem, para então colocar o homem em linha com o seu propósito eterno. Então eu quero desafiar sua mente esclarecida, a que você pense comigo à luz da palavra de Deus, para a gente poder compreender bem esse propósito eterno. Deixa-me fazer uma pergunta: quantos aqui já ouviram falar sobre o propósito eterno de Deus? Quantos já ouviram falar? Uma ministração específica, um estudo sobre o propósito eterno. Então é um assunto muito ignorado na vida da igreja de maneira geral, Mas, amados, este é precisamente o assunto, um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Porque o propósito eterno de Deus é o que norteia todas as ações de Deus na face da terra. É o propósito do qual Deus nunca desistiu. E todas as ações de Deus na face da terra visa um único propósito: tornar-nos semelhantes ao seu Filho Jesus. Deus é um Deus de família. Deus quer uma grande família de muitos filhos parecidos com Jesus.
Deus não se conforma com nada menos do que isso, amados. E por causa disso, Ele deu o seu Filho. E Ele nunca desistiu e nunca desistirá do seu propósito eterno. Mas pense que todas as ações de Deus na face da terra sempre convergiram para o seu e convergirão para o seu propósito eterno. Então é muito importante que nós entendamos isso. Eu vou tentar colocar de maneira bem didática isto. Deixe-me falar um pouquinho sobre a grande diferença entre propósito, vontade e desejo. Tá? São coisas diferentes. Tá? Propósito é alguma coisa, amados, imutável, que norteia todas as ações de Deus na terra, desde a sua fundação até a consumação de todas as coisas. Propósito é alguma coisa que norteia toda a nossa vida. Amém? Ninguém tem um propósito, por exemplo, de comer jiló. Eventualmente as mulheres grávidas, pode ser que um dia queira, às 2 horas da manhã, peça o marido para buscar jiló, por aí em algum lugar fechado para elas. Mas é um desejo, não é um propósito. Ninguém vive para comer jiló. Amém? Espero que não, né? Pelo menos espero. Mas veja, aí é um desejo. A vontade já é alguma coisa um pouco mais, já é algo um pouco mais consistente. E alguma coisa mais duradoura, não é? Mas a vontade de alguém, você pode ter vontade de fazer alguma coisa agora, ou de comer alguma coisa, mas daqui a pouco passou a vontade. Agora o propósito é uma coisa que norteia toda a tua vida. O propósito é uma coisa para a qual você nasceu, para a qual você existe. Então, é muito diferente, é muito importante que nós atentemos para isso. Deus tem um propósito eterno na face da terra, do qual Ele nunca desistiu. E o que Deus quer é filhos semelhantes ao seu filho mais velho. A nossa missão na face da terra é olhar para Jesus e a cada dia, com o rosto descoberto, contemplar como no espelho a sua glória e sermos transformados pelo Espírito Santo de glória em glória até a imagem de Jesus. Vocês já ouviram a parábola do homem feio? Já ouviram ou não? A parábola do homem feio? Pois vou contar a parábola do homem feio. Vocês, por favor, fiquem sérios para ouvirem a parábola do homem feio. Diz que tinha um menino que era muito feio. O pobrezinho era feio, era o rascunho do inferno de ponta cabeça, era muito feio o menino. Ele era tão feio que a mãe dele não dava o peito, dava as costas para o pobrezinho, de tão feio que ele era. Era muito feio o bichinho. E ele foi crescendo, e com o tempo ele mandou tirar todos os espelhos da casa dele, que ele não queria se ver, porque ele se assustava com a imagem dele. Ele era muito feio mesmo, camarada. E ele cresceu assim muito complexado. E quando ele estava já era um rapaz, já estava passando aí dos 30, um amigo disse: rapaz, eu vou te ajudar, você não pode viver essa vida enclausurada dentro de casa, não sai para nada, não tem vida social, eu vou te ajudar. Eu vou levar você num psicólogo dos melhores, para que você possa perder esse complexo de feiura. E ele foi então, um psicólogo caríssimo, ele pagou uma nota, sentou lá e ficou: conte-me, meu filho, a sua história. Olha, doutor, eu desde pequeno, meu pai sempre me chamava de feio. Falou: ô feiudo, vem para cá, feiudo, vem para lá. Aí eu cresci assim, com esse complexo de feiura. Os meninos da escola praticavam bullying contra mim, todos me chamavam de feio. Então eu aceitei o fato de que eu sou feio mesmo. O psicólogo, 2 horas ouvindo ele, disse: olha, eu tenho 2 notícias para te dar. Qual que você quer primeiro? Você pode, manda ruim, depois o senhor manda boa. Tá bom, já descobri o teu problema. O teu problema é o seguinte: você não tem complexo de feiura, você é feio mesmo. Aí ele disse: doutor, pelo amor de Deus, eu fiquei 2 horas pagando o senhor para o senhor me ouvir, o senhor vai dizer que eu sou feio mesmo? Eu já sabia, não precisava pagar esse dinheiro todo. Ele disse: não, mas calma, eu tenho uma notícia boa para você. Abriu a gaveta, puxou a foto de um galã dos mais bonitos que havia na face da terra e deu para ele. Disse: olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai olhar essa foto todos os dias da tua vida
E cada dia que você olhar, você vai se tornar menos feio, mais parecido com ele. Então, meu filho, vá embora e faça isso, que você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Bom, é óbvio que com esse menino não iria acontecer jamais uma coisa dessas. Mas, amados, esta é precisamente a obra do Espírito Santo. Segundo o Evangelho de São João 16:8. O que é que diz? Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é nos convencer de nossa feialdade, de nossa feiura. É mostrar que nós somos feios mesmo, mas quando nós estamos convencidos da nossa feiura, Ele puxa o retrato da gaveta e nos mostra Jesus, o mais formoso entre os milhares. Ele diz: agora você tem uma missão, todos os dias você vai puxar o retrato desse galã do céu, e você vai olhar para ele, e você vai se tornar cada dia mais parecido com ele. Amados, o Espírito Santo é esse psicólogo que tem o papel de mostrar a nossa feiura e a beleza de Jesus, para que eu desista de mim mesmo. O Espírito Santo deve sofrer muito com muitos de nós, porque nós queremos ser o que não somos. O Espírito Santo deve dizer assim: olha, meu filho, eu já tive tanto trabalho com você de te convencer da tua feiura, que você não se convence. Você já me deu muito trabalho. Eu estou tentando te convencer das tuas misérias, do teu pecado, e você sempre, como um moço que se converteu, e ele se achava que ele tinha se tornado o homem mais bonito da face da terra. Um dia chegou no pastor Zé Reis e falou: Zé Reis, ora por mim, porque depois que eu me converti, eu me tornei um moço tão simpático e tão bonito, que as meninas não me dão sossego. Disse: meu filho, repreenda esse espírito de engano, que tu continua feio do mesmo jeito. A única coisa que mudou foi a sua história, mas você continua sendo o mesmo. Mas tem gente que acha que ele é o tal, é o bom. Pois a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É convencer-nos de que nós somos feios, para que nós, amados, possamos então desistir da nossa justiça, da nossa beleza própria, e olharmos para Ele todos os dias, como diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Senhor quer te transformar de glória em glória. Não há situação, não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar, e não há nada que Ele não possa fazer. Ele tem poder de transformar o mais miserável homem, o mais vil dos homens e das mulheres, num príncipe e numa princesa de Deus, e assentar com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus, por isso nós o amamos. Por isso que nós louvamos de coração, por isso que nós banhamos os seus pés com lágrimas, porque Ele é aquele que mudou a nossa história, e hoje nós estamos celebrando, queridos, o grande dia, que Ele morreu, que Ele se deu para cumprir o propósito eterno de Deus, e mudar a nossa história, e mudar, amados, a nossa feiura, nos tornar em príncipes e princesas de Deus. Foi para isso que Ele morreu, e Ele não desistiu, e graças a Deus que Ele não desistiu e não desistirá de nós, não obstante as nossas feiuras e as nossas misérias. Amém, amados? Mas Ele tem um propósito, Ele tem um propósito, desculpa, não é desejo e não é vontade. Deixe-me falar de uma vontade. Vocês se lembram na Bíblia alguns textos que falam de vontade? Por exemplo, esta é a vontade de Deus, acho que é 4:3 de 1 Tessalonicenses, por ali. A vossa santificação é uma vontade de Deus. Outra vontade de Deus, tem muito, porque não é vontade de Deus, 1 Timóteo 2,4, que nenhum homem se perca, mas veja bem, é vontade, é diferente de propósito, é vontade, amém? Vontade é alguma coisa circunstancial, que Deus, num dado momento, Deus tem uma determinada vontade, mas essa vontade não é algo que vai nortear todas as ações de Deus. Aqui eu mostrei 3 textos para vocês, mostrando que antes da fundação do mundo, Deus já tinha um sonho,
E qual era o sonho de Deus, o propósito de Deus? Ter uma grande família, de muitos filhos, parecidos com Jesus, para a glória de Deus Pai. Ele não quer filhos parecidos com qualquer um. O meu modelo não é, amados, não é João, nem Maria, nem Antônio, não, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não foram homens que morreram por mim. Ainda que eu respeite os homens de Deus e olhe para eles, os pastores devem ser modelos para nós. E nós temos que ser modelo para o povo. Modelo, amados, inclusive quando pecamos, quando erramos, de pedir perdão, de nos humilharmos, de chorar as nossas misérias, de sermos honestos. Nós precisamos ser modelo para o povo, modelo de santidade. Mas nós somos modelos falhos, obviamente que somos modelos, fazemos tudo para ser modelo, né? E devemos ser modelo para o rebanho. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e nós devemos dizer isso para os discípulos: seja meu imitador, faça aquilo que você vê eu fazer, né? E Paulo diz: o que vocês viram em mim, faça, e o Deus de paz será convosco. Nós não podemos imir da nossa responsabilidade, amados. Mas o meu e o seu modelo é Jesus. É para Ele que todos os dias eu olho, a cada manhã, quando eu abro a palavra, eu vejo Jesus, na sua mansidão, na sua humildade, e me envergonho das minhas misérias. Mas quando eu me envergonho, o Espírito Santo tem a possibilidade de me transformar, de glória em glória. Ele tem a oportunidade de arrancar a minha feiura e me transformar semelhante a Ele. Jorge Mitian, que é um homem muito usado por Deus, é um verdadeiro apóstolo, na acepção da palavra. Porque hoje tem muitos apóstolos dizendo apóstolos, mas não são de verdade. Existem os verdadeiros apóstolos hoje. E eu confio e acredito no ministério apostólico, que é para todos os tempos da igreja. Enquanto existir igreja, existirão 5 ministérios, de acordo com Efésios 4:11. Mas aquele homem, um veterano de guerra, um dos precursores do movimento de restauração da igreja na Argentina, ele disse que um dia estava lendo Mateus 3 e ele ficou muito envergonhado com ele mesmo. Ele está lendo Mateus capítulo 3 e ele vê Jesus, João batizando, e de repente Jesus aparece na fila dos pecadores. E ele diz que ele começou a ler a Bíblia para ver os gestos de Jesus, as ações de Jesus, os atos de Jesus, não apenas as palavras, mas estudar os atos de Jesus. Jesus não falou nada, entrou na fila dos pecadores. E João vai batizando um, batizando outro, daqui a pouco ele vê Jesus na fila dos pecadores. Jesus podia ter chegado em grande estilo, como os grandes reis, dito, mandando trocar trombeta, chegar num cavalo branco, como os reis imponentes, dizer: parem tudo o que vocês estão fazendo. Aqui está o desejado de todas as nações. Aqui está a semente da mulher, descrita em Gênesis. Aqui está o libertador de Israel, descrito em Êxodo. Aqui está o sacrifício perfeito em Levítico. Aqui está o lenho deitado na água que a torna potável de Números. Aqui está o capitão dos exércitos, descrito em Josué. Aqui está a serpente levantada no deserto, tipificada para curar todo mordido da serpente, Satanás. Ele podia dizer: aqui está o lírio dos vales, a rosa de Sharon, a perfeita sabedoria, o desejado de todas as nações. Poderia fazer um grande discurso, mas Jesus silenciou e entrou na fila dos pecadores. Não disse uma palavra, simplesmente pegou a fila dos pecadores, para nos mostrar onde começa o relacionamento com Deus. Um relacionamento sério com Deus sempre nasce na fila dos pecadores, confessando e vomitando o pecado. Essa é uma prática que a igreja precisa voltar a praticar, voltar a ter. E aí Deus não se contém quando Deus vê seu filho na fila dos pecadores. Aqueles do qual já Isaías disse que os anjos bradavam: santo, santo, santo. Os céus estão cheios de sua glória. Agora ele se torna pecador por nós.
Deus, quando vê aquele quadro, Deus não se contém. E Deus diz: eis aí o meu filho amado, onde está todo, no qual está todo o meu prazer. A moral da história, amados, é que quando nós falamos e queremos glória, nos aparecer, e títulos, e honra, e fama, e que os outros nos vejam, nos aplaudam, e nos recebam com um tapete vermelho, Deus se cala e deixa a gente se quebrar. Mas quando nos calamos e nos humilhamos, Deus nos exalta em público. Amém, amados? Porque Deus tem esse princípio: exaltar todo que se humilha e abater todo que se orgulha. Nós precisamos olhar para Jesus a cada dia. Nós precisamos abrir a palavra, dizer: Deus, revela-me o teu bendito Filho Jesus. Eu quero ser livre da minha feiura, mas eu preciso conhecer aquele que é o mais formoso entre os milhares. Revela-me a Jesus, revela-me a Jesus, revela-me a Jesus. E vamos ler a Bíblia 100 vezes, como teve homens de Deus na história que leram 100 vezes a Bíblia de joelho, somente de joelho. Mas a mesma oração: Pai, revela-me a Jesus. Eu quero ser parecido com Ele, porque Jesus morreu para isso, para me tornar semelhante a Ele. Não é tornar um batista, um assembleano, um pentecostal, não. Tornar-nos semelhantes a Jesus não é nada menos do que isso. Tornar-nos parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Deus, amados. Propósito, então, é algo que norteia todas as ações de Deus na face da terra, amados. Amém? Agora, a manifestação desse propósito no tempo. Eu li o texto de Efésios 1,4, que fala antes da fundação do mundo. Gênesis 1,26 fala da fundação do mundo. E Romanos 8,29, na plenitude dos tempos. Deus nunca desistiu do seu propósito eterno e nunca desistirá. Amém, queridos? Aleluia. Agora deixe-me dizer aqui qual o grande e mortal equívoco da igreja hoje. O grande equívoco da igreja, quero chamar a atenção especialmente dos pastores, porque nós somos os responsáveis pelo rebanho de Deus. Ele nos confiou um rebanho. Veja bem, o grande e mortal equívoco da igreja hoje. Se a gente acha que o propósito eterno de Deus era salvar o homem, então quando nós batizamos aqui pessoas, nós cumprimos o propósito eterno. Os irmãos entendem? E aí terminou a nossa missão. Mas o propósito eterno de Deus começa a existir na vida daquela pessoa, a se cumprir quando ele se batiza. Mas o batismo é só a matrícula na escola da fé. Mas a maioria das igrejas, quando batiza alguém, pronto, terminou nossa missão. Já terminou nossa missão, porque já batizamos. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Ele creu, batizei, está salvo, pronto, acabou nossa missão, deixa aí. E seja o que Deus quiser. Não. Amados, se nós olharmos pela ótica de Deus, quando uma pessoa se batiza, isso quer dizer que essa pessoa nasceu no reino e agora essa criança precisa ser educada até a estatura de varão perfeito, Efésios 4,13. O grande equívoco é quando deveria começar a nossa missão, na grande maioria das igrejas, e por isso as igrejas não amadurecem, não há formação de discípulos, porque nós achamos que terminou a missão quando a gente batiza, Serginho. Quando a gente batiza alguém, pronto, já acabou a nossa missão. Amados, quando alguém é batizado, ele está se matriculando na escola da fé. Até chegar ao pós-doutorado, tem uma longa jornada. E a igreja precisa de homens e mulheres maduros para conduzir esses novos convertidos até a estatura de varão perfeito, Efésios 4,13. Amém? Vocês estão entendendo o grande e mortal equívoco, achar que a salvação é o propósito eterno de Deus. Então, se está salvo, pronto, acabou minha missão. Não, amados, a salvação é apenas a correção de um acidente. Pessoas são salvas e aí elas são qualificadas para começar uma jornada até atingir a estatura de varão perfeito. Tá certo, Paulinho? Você está entendendo, meu amigo? Paulinho, Paulo Henrique, PH, está entendendo isso? Precisa entender, desde as crianças.
Essas são coisas que nós ensinamos para as nossas crianças. A minha Ju, a gente começou a ensinar ela de pequenininha. Um dia ela estava lá no Guarapiranga, numa vigília de noite. Eu vi aquela menina chorando, mas era um choro diferente. Eu disse, deixa eu ver o que essa menina tem. Ela tinha acabado de ser batizada pelo Espírito Santo, com 5 anos de idade. Mas com 5 anos, eu já comecei a ensinar essas coisas para a Juliana. Já comecei a ensinar sobre o propósito eterno de Deus. Eles pequenininhos já começavam a falar. Primeira palavra que nossos filhos têm que falar não é papai e mamãe, é Jesus, que é o nome da salvação dela. Antes de papai e mamãe, precisa falar Jesus. Esse é o nome. Não tem outro nome, amados. Não tem nome mais doce. Não tem nome mais significativo. Não tem nome mais poderoso do que esse, o nome de Jesus. Até as crianças têm que saber disso. Isso é coisa que faz parte do ABC do Evangelho. O propósito eterno de Deus. Os irmãos conseguiram me entender, amados? Quem entendeu o que eu disse? Então, o propósito eterno de Deus não termina com o batismo, começa com o batismo, que quer dizer que ele se matriculou mais um aluno, e a igreja tem a missão de levá-lo até a estatura de varão perfeito. Como é que nós cooperamos com o propósito eterno de Deus, então? De 2 formas. Escreva aí, se você estiver anotando. Mas eu posso dar um material para você. Como é que E todos nós somos chamados a cooperar com o propósito eterno de Deus. Todos somos chamados. Amados, que privilégio! Não existe nada mais maravilhoso do que ver vidas se rendendo aos pés de Jesus. Cooperar com o propósito eterno de Deus, de fazer com que mais famílias, mais vidas, a família de Deus cresça. Igreja é a família de Deus, como é o slogan de vocês. Igreja, somos família, porque Deus, o propósito de Deus eterno é ter uma grande família, de muitos filhos. Então perceba, porque na Bíblia até vírgula é letra, viu? Perceba aí, 2 palavras eu quero destacar, mas deixa eu dizer, tem 2 palavras-chave aí que é muitos filhos e semelhante. Anote a palavra muitos, que fala de quantidade, e a palavra semelhante, que fala de qualidade. A igreja brasileira é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Ela não precisa ir lá para a Coreia do Sul aprender sobre o crescimento da igreja. Só que nós temos um defeito grave. Nós geramos muitos filhos, mas nós não educamos esses filhos. Então, como é que nós cooperamos com o propósito de Deus? Fazendo 2 coisas. Coloca aí, evangelizando e discipulando. Evangelizar é o ato de gerar filhos para Deus. Discipular é o ato de educar filhos para Deus. Amém, amados? Por favor, você que ganhou filho, você precisa educar seus filhos. Não terceirize a sua missão. E deixe-me contar uma ilustração aqui, só para fixar o que eu estou dizendo para vocês. Tem gente que faz mais ou menos assim, como a história do caçador. O caçador, muito metido, valente, falou, compadre, vamos caçar? Vamos. Foi na Amazônia caçar onça. E aí eu estou falando isso, vocês riram da parábola do homem feio, mas é a nossa história aquilo ali. Não é a história de outro, é a minha história e a sua história. Os 2 homens foram caçar. E aí daqui a pouco, um disse, compadre, eu vou buscar minha onça primeiro, depois você busca a sua. Fica aí na tenda tranquilo. E ele armou a tenda e foi a barraca e foi caçar. Daqui a pouco a onça pintada viu aquele sujeito, ela não pensou 2 vezes, saiu atrás dele e ele óbvio que nem bala. Quando chegou na barraca, ele nem deu tempo de gritar, o compadre mergulhou de cabeça, rasgou a barraca, saiu do outro lado e falou, compadre, vai tirando o couro dessa que eu estou buscando a outra. Não é assim que a gente faz na igreja? Pastor Samuel, pastor Eliseu, vai cuidando dessa onça que eu vou buscar mais uma. Espera aí, meu filho, você não caçou a onça? Tire o couro da onça. É fácil caçar onça e não cuidar da onça, não tirar o couro da onça. Porque tem umas onças bravas. Aliás, todos nós quando vimos para a igreja, nós éramos onças. A igreja é que nos domestica, a igreja é que nos ensina. Amados, a única instituição na face da terra que deve ensinar a viver, chama-se igreja. Vocês já viram que tem curso para tudo que você possa imaginar na face da terra? Agora, não tem curso que ensine ninguém a viver, muito menos o Evangelho.
A igreja é a única instituição na face da terra que deve ensinar os homens a viver de acordo com a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém, amados? Então, queridos, o propósito eterno de Deus passa por duas coisas que nós temos que fazer. Evangelizar, temos que evangelizar, porque essa igreja, ela tem duas características. Quantidade, muitos filhos, que diz Romanos 8, 29, muitos filhos, mas tem um padrão. Não é uma igreja cheia de gente vazia. Muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Tem um padrão, é semelhante a Jesus. Os irmãos entendem? Agora, ninguém aprende a ser como Jesus se não forem ensinados. O que disse o eunuco que estava a caminho, de volta para o seu país, para a Etiópia? Filipe disse, você entende o que você está lendo? Ele disse assim, como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? O Espírito Santo mandou que ele assentasse, entrasse, subisse naquela carruagem e ensinasse para ele. E aquele homem prontamente foi batizado. Ele foi conduzido no caminho. Não é? E diz que depois, quando se batizou, jubiloso, seguiu o seu caminho. Mas ele aprendeu um caminho. Amado, Jesus é o caminho que leva ao céu. A vida cristã tem 3 fases distintas: porta, caminho e alvo. Porta é como eu entro no reino de Deus. Caminho é como eu vivo, é o estilo de vida. Eu não posso viver de qualquer jeito. A graça não nos deixa viver de qualquer jeito. A graça nos educa, nos ensina a viver uma vida santa e piedosa. Então, porta é como eu entro, através do arrependimento, vomitando pecado, do batismo nas águas, do batismo no Espírito Santo, da confissão de pecados, eu entro pela porta. Agora, depois que eu entro pela porta, tem um caminho, tem um estilo de vida para viver em santidade, amém? E tem um alvo para ser alcançado. Qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus, amém? Jesus é a porta, João 10, 9. Jesus é o caminho, João 14, 6. E Jesus é o alvo, Filipenses 3, 13, não é? E 14, não é isso? Jesus é porta, caminho e alvo. Então, amados, quando eu evangelizo, eu estou gerando filhos para Deus. Quando eu discipular é a tarefa seguinte. E não é um discipulado de apostila, eu não estou falando desse discipulado, estou falando de discipulado de transmissão de vida, de amar a pessoa, de ser um pai, uma mãe que cuida, que ama. Aliás, João chama os discípulos de filhinhos. É uma relação de paternidade, de amor. Não é de chefe, não é de cacique de índio, não é de professor e de aluno. É uma relação de paternidade, onde o irmão mais velho adota o mais novo e ensina com a sua vida, dando tempo, exemplo e palavra de Deus para que ele se torne cada dia mais semelhante a Jesus. Amados, não existe uma outra forma de nós atingirmos o propósito eterno de Deus, se não for através de evangelismo e discipulado. Evangelismo é o que dá a matéria-prima. Nós precisamos evangelizar, porque você não pode educar quem não nasceu. Primeira coisa, nós precisamos evangelizar, sair aos montes, aos valados, a todos os lugares e trazê-los para que a casa se encha. E o convite é o reino de Deus, e nós vamos pregar com graça e sabedoria. Nós vamos pregar a verdade como verdade, porque muitos pregam a verdade como mentira, sem brilho, sem unção, sem graça, e muitos pregam, as seitas pregam a mentira deles como verdade. Nós precisamos pregar a verdade, amados, muitas vezes com lágrimas, com alegria. Nós precisamos expressar sentimento pelo Evangelho. Isso deve arder no meu coração e no seu coração, o desejo de cumprir o que está no coração do nosso Pai. Os irmãos entendem, deve arder no meu coração. Eu devo buscar a Deus, que o Senhor me renove, me fortaleça. Amados, o maior ambiente para o avivamento de Deus é o avivamento do caos, da miséria, da cinza, do pó. É ali que Deus opera, quando os homens põem a boca do pó e reconhecem que precisam de Deus. No decorrer, os grandes avivamentos da história aconteceram em ambientes de caos, de miséria, de estagnação. Foi quando Deus começou
a operar coisas extraordinárias. Agora sempre começa com oração. Os moravianos oraram durante 120 anos, 24 horas por dia, e eles revolucionaram o mundo, porque oraram, eram homens de oração. Tudo começa a partir da oração. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Porque a oração é a nossa declaração de dependência de Deus. Orar é dizer: Deus, eu dependo de Ti. Eu não consigo fazer nada sem o Senhor. Quem faz tudo sem orar é arrogante. Quem ora e não faz nada é indolente, é preguiçoso. Nós precisamos fazer os dois. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém, amados? Como é que cooperamos com o propósito eterno? Evangelizando. E o que evangelizar? Diga assim, é gerar filhos para Deus. Agora, gerar filhos para Deus requer agora, depois de gerar, você precisa, a próxima missão é educar. Qual é a diferença entre homem e mulher? A mulher carrega 9 meses no ventre, o homem carrega 18 anos nas costas. Vocês percebem que o período de formação, Pedro Maraba, demora mais do que o período de geração. Gerar é 9 meses. É fácil evangelizar, porque nós temos o nome mais poderoso, amados. Um simples Jesus te ama causa um estrago no poder das trevas, converte pessoas. Agora essas pessoas vão vir. E sabe qual a ordem do bom samaritano para a igreja? Cuida dele, cuida dele, cuida dele. Eu pergunto, você está cuidando uns dos outros? Você está cuidando do seu irmão? Ah, mas os pastores têm que cuidar. Sim, os pastores são os primeiros a cuidar, mas você também tem uma responsabilidade. Se você vê seu irmão se perdendo e indo para o inferno, e você deixa, você vai ser cúmplice da queda e da destruição dele. 1 Coríntios, o texto que um pouco à frente que o pastor Samuel leu, no 12, 25, 26, diz que Deus colocou o corpo de tal maneira que um cuida dos outros, tem igual cuidado dos outros. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Deixar a gente para trás é pecar gravemente. Esse era o pecado da igreja de Corinto: caminhar sozinho, comer sozinho, apressado, e deixar os outros para trás, deixar irmãos para trás. É pecado grave que a igreja muitas vezes comete, amados. Você não pode deixar seu irmão para trás. O pecado da igreja de Corinto, contra o qual Paulo fala, é o pecado da indiferença. Não estou nem aí, eu levo a minha vida e deixo os outros para lá. Esse é o pecado mais maligno que alguém pode cometer, é a indiferença. O contrário do ódio o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Não estou nem aí, eu vejo, mas eu que vi uma pedra, não vi ninguém. A indiferença é pior do que o ódio. Você não pode ser indiferente ao sofrimento do teu irmão, à ausência de teu irmão. Porque esses bancos estão vazios. Onde estão meus irmãos? A pergunta que Deus fez a Caim: onde está o teu irmão? Vale para vocês. Onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Ah, os pastores têm que ir atrás. Tudo bem, os pastores são os primeiros, mas não exime você da responsabilidade. Você existe para abençoar e ajudar os pastores também. Existe um pastoreamento, obviamente ministerial dos pastores e diáconos, mas também um pastoreamento mútuo entre nós, de cuidar uns dos outros. Isso é igreja, isso é família, amados. Amém? Nós vamos viver de maneira profunda esse slogan que vocês têm, porque a igreja é a família de Deus na face da terra. Amém, amados? Aleluia. Então, é muito importante isso, que você coopere com o propósito eterno de Deus. Você precisa fazer. Você quer cooperar com o propósito eterno de Deus? Quem quer cooperar? Então você tem que começar a fazer 2 coisas para ontem: evangelizar e discipular. Não vai caçar onça ou pescar o peixe e dizer: pastor, está aí, vai cuidando, vai tirando aí a escama desse peixe que eu vou buscar outro. Graças a Deus pelos que evangelizam. Vai chegar uma hora que vergonha tem que te ajudar. Mas você ficar buscando onça e largando na igreja, e você não cuida de ninguém, não está certo. Você precisa cuidar. Você caçou a onça, tire o couro da sua onça. Isso é discipulado, é tirar couro de onça. Amém, amados? Lógico, com amor, não vai com punhal, não, com graça, não é? Mas você precisa fazer isso. Amém, queridos? Uma igreja jamais pode atingir o propósito eterno de Deus se ela não fizer essas 2 coisas. Porque senão Deus quer o quê? Quando fala muitos em Romanos 8, 29, muitos fala de quantidade
E semelhante fala do padrão, fala de qualidade. Deus quer qualidade. Chega de uma igreja cheia de gente vazia, de uma igreja que canta no domingo que Jesus é Senhor, mas na segunda está pintando os canecos, vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado, vivendo de qualquer jeito, amados. Não, isso não convém ser assim, amados, jamais. Amém? Então entenda que a nossa missão, amados, começa no dia que uma pessoa se batiza. Ali começou, a igreja tem uma missão de começar um trabalho progressivo, sistemático e gradativo, porque você viu que foi que, o que o próprio texto de Hebreus 6 fala, 5:12 até o 6:1, e diz assim, pelo que não lançando de novo os fundamentos, os rudimentos da doutrina de Cristo. Existem uns rudimentos como numa escola, começa com ensinos básicos, e não é? Por isso que tem o primário, antes tinha o primário, depois tem o fundamental, tem o ensino médio. Nós não podemos dar ensino médio para quem nasceu hoje. Nós precisamos ter uma forma de doutrinar, de ensinar esses irmãos, não dando mingau para ancião e não dando feijoada para bebê recém-nascido. Vamos ter critério para ensinar esses amados. Amém, queridos? Agora, queridos, deixe-me falar uma coisa. Aliás, deixa eu falar, vou guardar para o final. Já estou encerrando. As 3 características, então, dessa igreja. Igreja família, que é o slogan de vocês. Efésios 1:4 fala dessa família, santos repreensíveis. O que Deus quer? As 3 características de uma igreja. Então, eu falei de 2, né, mas são 3. Qualidade, falei de duas coisas para cooperar com o propósito de Deus. Qualidade, Efésios 1:4, Efésios 3:16, 17, 4:13, até que todos chegamos à estatura de varão perfeito, ela tem qualidade. Igreja sem qualidade é qualquer outra coisa, menos igreja. Igreja é lugar de qualidade. Nós devemos buscar qualidade. Primeiramente, na nossa vida com Deus. Em tudo que nós fazemos, fazei conforme as vossas forças. Faça o melhor, porque Deus não se agrada de algo feito de maneira relaxada, de qualquer jeito. É para Deus, qualquer coisa serve. Não, serve não. Temos que fazer com excelência. Amém, amados? Ela também tem unidade, Efésios 1:9 e 10, 2:14, ele derrubou a barreira de separação. Igreja, amados, uma das características dela é que ela vai se primar pela unidade. Jesus diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que Tu me enviastes. E não é unidade só com a nossa congregação, começa aqui, mas, amados, nós temos que ter unidade com todos aqueles que tem as mesmas bases de fé do que nós, né? E a gente se pauta, quem são nossos irmãos? A gente se pauta pelo seguinte princípio, Jesus diz que meu pai, minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade de Deus, amém? Se faz a vontade de Deus, se ama a palavra, se a palavra de fato é o que norteia a vida de uma pessoa, se a palavra é a autoridade suprema, não as tradições religiosas, não as vacas sagradas que nós criamos, mas a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, se a palavra é a base, se a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, então é nosso irmão. Os pressupostos da reforma, os 5 solas, vocês se lembram, né? Que Lutero disse, não, a salvação não é por obras, é por fé, é só pela graça, é só pela fé. É só a palavra de Deus que é a única regra de fé e prática. A igreja precisa ter unidade, para que todos sejam um, de João 15, né? João 17, 21. E ela tem quantidade. Deus quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? E Paulo pede oração no 6, 18 a 20 de Efésios, para que Deus desse a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas. Amados, eu estou indo para uma cidade extremamente idólatra, mas eu creio no poder do Evangelho. Eu creio que o Evangelho vai transformar a vida de pessoas ali. E é por isso que eu vou, confiando somente no Evangelho, no poder do Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho. Quando nós chegamos no Guarapiranga, há 30 anos atrás, 31 anos atrás, mais precisamente, nós começamos o trabalho no pé de um morro, perigosíssimo. E Deus foi alcançando vidas.
E graças a Deus, muitos daqueles meninos que estavam no corredor da morte, hoje são pastores, são diáconos, são líderes. Nós vimos a vida de jovens sendo transformadas. Não há nada que transforme mais do que o poder do Evangelho. Amém, amados? Então a igreja tem, repetindo, qualidade, unidade e quantidade. Amém, amados? Nós precisamos pregar o Evangelho. Essa igreja não vai crescer se você não pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, a tempo e a fora de tempo. Prega o Evangelho para crente, descrente, macumbeiro, ateu, à toa. Prega o Evangelho para todos. E prega o Evangelho para muitos crentes, que há muitos crentes que não são praticantes. Muitos evangélicos não praticantes. Eu prego o Evangelho para todo mundo. Não importa se, né? Porque tem muitos que às vezes não têm recebido o Evangelho do reino. Agora, amados, veja bem, qualidade. Essa qualidade, então olha, João 17, 15 a 23, diz assim, ó, de 15 a 17, fala da qualidade. Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Senhor quer uma igreja santa, o Senhor quer uma igreja unida, que se paute pela unidade, para que todos sejam um, João 17, 21. E Deus quer uma igreja que tenha grande quantidade, quando Ele diz assim, no verso 21 de João 17, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. A igreja, o mundo não pode crer numa igreja dividida. Qualidade que produz unidade, que produz quantidade. Uma é aliada da outra, viu? Não fala assim, o que você prefere, quantidade ou qualidade? Eu prefiro os dois. Porque é como as duas asas de um avião. O que o avião precisa? Da asa de qualidade ou da asa de quantidade? Das duas, senão não voa. Uma produz a outra. Uma igreja que tem quantidade, ela pode fazer melhor as coisas, porque tem mais pessoas para fazer. E essa quantidade produz qualidade, e essa qualidade produz quantidade. Elas são aliadas, elas não são excludentes, elas não são inimigas. Amém, queridos? Deus quer qualidade. Efésios 3, eu estou aqui repetindo. Deus quer que a igreja seja edificada com ouro, prata e pedras preciosas. A unidade, a falta de unidade revela a falta de qualidade. O Senhor diz assim, vocês são carnais, em 3:8. A quantidade, Ele diz, veja como cada um edifica. Veja como cada um edifica. Precisamos edificar essa igreja que o Senhor deseja. E eu quero aqui terminar lendo a comunidade, a família, o povo que Deus quer levantar. Amém? Eu vou terminar lendo isso aqui e deixando só uma lição para vocês, deixando apenas um desafio, tá bom? Um desafio. Amados, de acordo com as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo quer levantar uma igreja gloriosa e santa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante. Efésios 5, 26, 27. Edificada com ouro, prata e pedras preciosas. 2 Coríntios 3, 11 a 15. Até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, Efésios 4:13. Em termos práticos, amado, isso significa uma igreja integrada por famílias que vivem em paz e harmonia, maridos ternos, sábios, amáveis, esposas submissas, de caráter afável e aprazível, filhos respeitosos e obedientes, rapazes e moças que cheguem virgens ao casamento, anciões ou anciãos honoráveis, respeitáveis e venerados pelos mais jovens, crianças felizes, criadas no amor e no temor do Senhor, homens trabalhadores, responsáveis, diligentes e fiéis, mulheres virtuosas, alegres, cheias de boas obras, um povo diferente, amados, formado por discípulos que aprendem a ser humildes, pacientes, mansos, justos, generosos, sinceros, bons, felizes, honrados, íntegros, discípulos cujo estilo de vida é amar, perdoar, servir, confessar suas faltas, obedecer, cumprir, sujeitar-se, compartilhar com os necessitados, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, ser um com os irmãos, devolver bem por mal, sofrer as injustiças, dar graça sempre por tudo, vencer a tentação, viver no gozo do Senhor, orar sem cessar, dar testemunho de Jesus Cristo, ganhar outros para Cristo, fazer discípulos, pôr seu dinheiro e seus bens a serviço dos irmãos, e sobre todas as coisas, amar Deus com todo o seu ser.
Na medida em que progredirmos em qualidade, progrediremos em unidade, porque a unidade é fruto da qualidade, e qualidade é fruto de discipulado intensivo e bíblico. Não estou falando de manipulado, é diferente de discipulado, porque o verdadeiro discipulado se faz na dependência do Espírito Santo. Amém? Na medida em que progredirmos em qualidade, progrediremos em unidade, porque a unidade é fruto da qualidade. Assim como a divisão é evidência de imaturidade e carnalidade. Toda divisão nasce no inferno e é fruto de carnalidade. Jamais conseguiremos justificar jamais as nossas divisões. As nossas divisões é um atentado contra o corpo de Cristo. E jamais alguém, por mais boa intenção que tem, jamais pode justificar a divisão de uma igreja. Amém, amado? Pode ser um anjo do céu, se dividiu, se tornou aliado do inferno. Amém? Anátema. Ninguém pode atentar contra a unidade da igreja. Amém? Qualquer um de nós que nos julgamos capazes de fazer alguma coisa, como eu, como o Antônio, como o Rui, como tantos irmãos, vamos sair sozinhos em silêncio e começar na boca da favela, em qualquer lugar, e vamos edificar o reino de Deus, mas dividir a igreja do Senhor jamais. Isso é uma coisa indigna, e vocês não se aliem com ninguém que tenha feito isso, ou que vai fazer isso, porque você está caminhando para a morte, como os adeptos de Absalão. Toda unidade é fruto de carnalidade, não tem como justificar a divisão à luz da palavra de Deus. Amém? Então fique atentos, não seja ingênuo, não vá aceitando qualquer convite para ir em qualquer lugar, porque você pode estar entrando numa sinagoga de Satanás. Ainda que, graças a Deus, nós temos muitos irmãos zelosos que amam a Deus. Mas você precisa saber como a igreja nasce, porque alguma coisa que nasce de divisão vai se dividir sucessivamente. Vai se dividir. Nada que nasce de divisão pode prosperar. A divisão nasceu no inferno, a divisão nasceu com Satanás. E nós não podemos advogar, nem defender, nem sermos ingênuos para irmos em lugares que nascem de divisão. Então fique atento a essas coisas, não seja ingênuo, como os 200 que seguiram Absalão. Fique atento, porque nada justifica uma divisão de uma igreja. Amém, amados? Eu preciso dizer isso e digo por mim mesmo, tá? Assumo a responsabilidade. Ninguém me falou para dizer nada. Isso é o que eu creio e o que eu prego há 30 anos, e o que eu vivo. Queridos, porque a unidade é fruto da qualidade, assim como a divisão é evidência de imaturidade e carnalidade. Os filhos de Deus, como irmãos que somos, devemos formar uma só família aqui na terra, a família de Deus. Unicamente assim, devolveremos ao Evangelho a sua plena credibilidade diante do mundo. Que todos sejam um para que o mundo creia. Amém, amados? Uma igreja que vive em amor, que vive em unidade, que busca qualidade e quantidade para a glória de Deus. Amém? Agora, queridos, só um desafio para vocês para encerrar. Pode ficar de pé, eu quero orar encerrando esse tempo. Mas só dizer uma coisa. Há coisas que a gente ouve da palavra que a gente não pode ser mais um sermão. Esse é um assunto muito sério. E nenhum de vocês, pastores e obreiros, vão poder um dia chegar diante de Deus e falar: nunca ouvi falar que o Senhor tinha um propósito eterno. Você tem uma responsabilidade. Como Josias, quando achou o livro da lei que estava perdido, e a profeta Uda leu para ele, e ele tomou ciência do que Deus ia fazer. Aquele homem rasgou suas vestes e começou uma ampla reforma no meio do povo de Deus, da igreja do Velho Testamento. Josias, Neemias, esses homens todos começaram a partir da palavra de Deus. A primeira coisa, ergueram o altar e restauraram a palavra ao seu devido lugar, e começaram uma ampla reforma. Nós não podemos ouvir essas coisas e dizer: nós ouvimos mais um sermão, graças a Deus, mais um sermão, vamos para casa. Vocês não são inocentes, vocês precisam praticar. Se o que eu estou dizendo é mentira, vá para casa, esqueça. Mas se é palavra de Deus, você precisa obedecer, você precisa mudar algumas coisas, você precisa repensar a sua prática ministerial e começar a mudar algumas coisas. Tudo tem que ser feito com graça, com sabedoria, com paciência, debaixo de oração, de conselho, mas não dá para a gente ouvir como Josias e ficar do mesmo jeito. É preciso que coisas sejam mudadas.
Precisamos, se for preciso, como Josafá, depois a própria mãe da rainha, da posição de rainha-mãe, porque fizeram um ídolo horrível ao Deus Azera. Precisamos cortar na carne, começar por dentro de nossas casas, a colocar nossas casas em ordens. Precisamos chorar diante de Deus as nossas misérias e precisamos buscar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, o Senhor tem falado conosco inúmeras vezes, e nessa noite o Senhor falou conosco mais uma vez. Eu quero pedir ao Senhor graça aos meus irmãos, especialmente aos pastores, que como eu, têm dificuldades, lutas, tribulações e desafios. Mas Senhor, nós queremos viver a Tua vontade. Nós não queremos ignorar e fazer de conta que o Senhor não falou conosco. Senhor, me dê a disposição de Josias, de Josafá, e quando ouvir a Tua palavra ficar atônito e dizer, eu preciso mudar alguma coisa. Eu não posso mais ser o mesmo, porque o Evangelho pressupõe mudança, mudança de vida, mudança de tudo. Senhor, dá graça aos meus irmãos, para que como eu, possamos começar mudanças radicais e necessárias em nossas vidas. Nós te damos graças por Tua palavra, que sempre nos ensina. Obrigado pela vida de meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus queridos filhos que aqui estão nessa noite, participando da ceia, recebendo o alimento espiritual, comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo, para ter força para caminhar mais 40 dias, 40 noites, 40 anos, rumo à Tua vontade, à Tua boa, agradável e perfeita vontade. Nos capacite a isso, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado, Deus abençoe. Quero dizer, vocês contem comigo, ainda tenho mais um tempinho aqui em São Paulo, nós vamos agora, mas vamos retornar para arrumar as malas, e quando for necessário, nós estaremos sempre em contato com os irmãos. Conte conosco, nós fazemos parte dessa casa, nós nos consideramos um dos pastores, aliás, eu, Antônio e o Rui, fomos 3 primeiros pastores ordenados, nós temos uma dívida de gratidão com vocês, por isso conte conosco, pastor Liceu, pastor Samuel, pastores, conte conosco, nós somos muito incapazes, muito limitados, mas o que precisar de nós, nós estamos juntos, amém? Vamos para a frente e para o alto, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém? Aleluia.